Boa tarde, meu nome é Matheus, sou mestrando da turma 7 do PROEF, Polo UFRN, e essa atividade diz respeito à atividade final da disciplina Problemáticas da Educação Física, onde foi solicitado que construíssemos um mapa conceitual abordando os principais conceitos estudados durante essas 7 semanas. Na primeira semana, estudamos o texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Fernando Jaime Gonzalez, o qual analisa o cenário contemporâneo da educação física escolar, focando na tensão entre as práticas tradicionais, o fenômeno do desinvestimento pedagógico e as propostas de renovação. Em um primeiro momento, ele abordou as categorias de atuação docente, as quais ele destacou as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais eram aquelas pautadas pelo rendimento atlético, competição e seleção dos mais habilidosos também. O abandono do trabalho docente, né, ele caracteriza-se pela ausência da intervenção deliberada do professor, onde os alunos escolhem as atividades, de forma autônoma. E, por fim, as práticas inovadoras são caracterizadas pelo empenho em ensinar conteúdos específicos da disciplina e pela ruptura com o modelo tradicional, tratando a educação física como um componente curricular legítimo. Seguindo com o estudo desse texto, ele abordou também o que pode ser entendido como o hiato da educação física. O autor ele argumenta que a área vive um momento de transição entre o não mais e o ainda não. Ou seja, houve uma ruptura discursiva com o modelo tradicional na década de 80, mas ainda há dificuldade em consolidar novas práticas pedagógicas consistentes no cotidiano escolar. Seguindo com a leitura, ele abordou também o que chamou de dimensões de análise do abandono e da inovação. E aí ele destacou 4 categorias, sendo elas a transformação da área, as condições de trabalho, a cultura escolar e as dimensões sociais. Em relação à transformação da área, o movimento renovador desconstruiu a tradição, referente ao que não fazer, mas deixou muitos professores sem chão, segundo o autor, por não oferecer propostas claras de como fazer. Referente às condições de trabalho, diz respeito à remuneração, infraestrutura, material também, né? Embora precárias, esse tipo de condição, essas situações, o autor ele nota e destaca que as condições objetivas sozinhas não explicam o abandono, pois professores inovadores em abandono enfrentam dificuldades similares. Referente à cultura escolar, a educação física frequentemente vista como secundária, né? Há uma certa hierarquia dos saberes, e aí o abandono, muitas vezes, ele é funcional para a escola, servindo como coringa para ocupar alunos em tempos vagos ou eventos extraclasse. E, por fim, as dimensões sociais, né? As exposições sociais, por assim dizer também. Refere-se à biografia e socialização do professor. Ou seja, professores inovadores tendem a ter disposição para reflexividade, né? Testar argumentos e para enfrentar resistências, enquanto professores em situação de abandono do trabalho docente está ligado à rigidez de convicções ou ao menosprezo do próprio saber. E aí o autor ele conclui, né, nas suas considerações finais no texto, que o rola-bola ele não deve ser visto apenas como um problema moral, individual do professor, mas como um problema estruturante do campo da educação física. Portanto, é necessário um compromisso coletivo entre professores, Estado e pesquisadores para garantir o direito de aprendizagem dos alunos e a democratização dos conhecimentos da cultura corporal. Na segunda semana, estudamos o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da autora Soraya Cristina Darido. Né? Nesse texto, esse capítulo discute a complexa dualidade da educação física escolar, a qual se divide entre o saber fazer e o saber sobre o fazer. Então, ela apresenta aí uma dualidade do conhecimento na educação física e destaca uma certa ambiguidade do saber. Ou seja, diferente de outras disciplinas puramente teóricas, a educação física possui um duplo caráter. É um realizar corporal e, simultaneamente, um saber sobre esse realizar. Ela destaca também a relação teoria e prática, né? Então, esse texto ele aponta que essa relação muitas vezes é tratada de forma dicotômica,
onde ora se valoriza apenas a prática, com os modelos tradicionais, por exemplo, a qual foi destacado no texto da semana anterior, ora a prática é vista como mera extensão da teoria, né? Prosseguindo com a leitura, a autora falou um pouco sobre o modelo tradicional. E aí ela destacou algumas características desse modelo que ficou mais evidente até mais ou menos a década de 1980, como, por exemplo, a ênfase no saber fazer. Então, historicamente, a disciplina a educação física priorizou quase exclusivamente a execução dos movimentos e as habilidades técnicas. Ela destacou também as críticas, então esse modelo, o modelo tradicional, ele era criticado por ser meramente recreativo, né? Ser o rola-bola, também destacado na semana anterior, ser alienante e focado apenas nos alunos mais aptos para esportes tradicionais, como futebol, vôlei, basquete e o handebol, né? E aí ela, nesse tópico, também abordou sobre a educação física como atividade, que era assim que esse componente curricular era visto, sob a Lei 5.692 de 1971, onde a educação física era classificada apenas como uma atividade educativa e não como um componente curricular com corpo de conhecimento sistematizado. A autora aborda um pouco também sobre o movimento inovador e a cultura corporal. Ela fala que houve um ponto de inflexão a partir dos anos 80, né? Então surge o movimento renovador que buscou elevar a educação física à condição de disciplina escolar, responsável por conhecimentos específicos e funções sociais. Destacou também a cultura corporal de movimento, então a educação física passa a tematizar a cultura corporal, seja jogos, danças, lutas, os esportes, as ginásticas, entendendo que o aluno tem direito de saber os porquês de cada movimento. E também ela falou um pouco sobre as dimensões do conteúdo, então propõe-se que procedimentos, ou seja, fatos, técnicas, assim como conceitos, os conhecimentos subjacentes, tenham o mesmo nível de importância para garantir a autonomia do aluno. A autora ela falou também sobre um problema na implementação atual. Então, ela fala sobre uma teorização excessiva. Então, algumas redes de ensino, como é trazido no texto a situação do Ceará, né, separaram legalmente aulas teóricas, que são as aulas em sala, de aulas práticas, que são as aulas, por exemplo, normalmente, né, realizadas na quadra poliesportiva da escola. O que pode levar à negação do movimento e uma educação física puramente cognitivista. Ela falou também sobre a falta de diálogo. Então, observa-se que professores muitas vezes que seguem materiais teóricos em sala, mas ao irem para a quadra, retornam ao modelo tradicional de esporte sem conexão com o que foi discutido. No texto, trouxe aí um exemplo de professores do estado de São Paulo. E também a autora falou sobre a facilitação da gestão. Então, a aula teórica em sala é, por vezes, usada como estratégia para manter os alunos disciplinados ou para compensar a falta de infraestrutura física das escolas. Encaminhando para a parte final, a autora falou sobre a proposta de integração, e aí ela trouxe como exemplo o mintonete, que é a forma primitiva do voleibol, né? Então, ela falou em um primeiro momento aí, nesse exemplo, do ensino integrado. Então, o texto ele defende que o saber deve ser construído com o fazer de modo integrado. E trouxe esse exemplo prático, né, para ensinar o voleibol, fazendo essa correlação com o mintonete, como eu já falei, que é a forma primitiva do voleibol. Como conclusão do texto, ele traz que a superação desse desafio exige formação continuada de qualidade para que os professores saibam articular a experiência do movimento com o conhecimento crítico sobre ele, evitando que a educação física se torne apenas um discurso ou apenas um exercício físico desprovido de sentido. Na semana seguinte, na terceira semana, estudamos o texto Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moreto Impulseto e Soraya Cristina Darido. Esse texto, ele analisa a evolução histórica e os desafios contemporâneos da educação física escolar no Brasil sob a ótica da legislação, né? Então é visto aí uma evolução legislativa e sobre também uma certa identidade da disciplina. Para isso é analisado as influências da Lei de Diretrizes e Bases, a primeira de 1961, né, a qual estabeleceu a obrigatoriedade da prática nos cursos primários e médios para alunos de até 18 anos.
Posteriormente foi visto sobre a LDB de 1971, essa que marcou uma visão biologicista e tecnicista da disciplina, né? Então a educação física era vista como uma atividade, algo que foi abordado também na semana anterior, né? Da disciplina ser vista como uma atividade. Então, era um fazer prático sem reflexão teórica, voltada ao aprimoramento da aptidão física e moral para o mercado de trabalho, bem como para a segurança nacional. E trouxe também agora sobre a LDB de 1996, que é a atual, né? Essa que alterou o status da educação física de atividade para componente curricular da educação básica, integrada à proposta pedagógica da escola. Prosseguindo com a leitura do texto, ela abordou também aí as autoras sobre a lei de número 10.793 de 2003 e os itens de facultatividade da educação física, né? Então, atualmente, essa lei define a educação física como componente obrigatório, mas permite que a prática seja facultativa ao aluno em algumas condições específicas, como, por exemplo, alunos com mais de 30 anos de idade, estudantes em serviço militar, né? Alunos que têm a prole. E aí, prosseguindo, as autoras já trazem a discussão sobre as críticas e retrocessos acerca dessa lei, né? Então, as autoras e outros pesquisadores citados também, como Silva e Venâncio, argumentam que a retomada de critérios de dispensa representa um retrocesso à concepção biologicista, né, da educação física. Então, essa visão ela pressupõe que a educação física serve apenas para o gasto de energia ou condicionamento motor, como também para o conhecimento teórico, a reflexão e a cultura corporal são ignorados, tratando o aluno como se pudesse ser dividido entre o corpo e a mente. Prosseguindo com a leitura, o texto ele traz aí que a gente pode denominar de o problema da cultura de dispensas, né? Então, ela traz aí algumas reflexões, como a interpretação da prática versus a aula. Então, defende-se que a lei faculta a prática física, mas não a presença na aula. Mesmo com limitações, então, o aluno deveria participar das discussões e reflexões teóricas. Traz também uma discussão, uma reflexão sobre o ensino noturno, trazendo que é a situação mais crítica. Então, nesse caso específico, a facultatividade muitas vezes resulta na inexistência de aulas, privando uma grande parcela da população escolar de conhecimento sobre a cultura corporal. E fala também sobre aulas em período oposto, ou seja, no contraturno. Essas aulas realizadas no contraturno, ela é apontada como um fator que estimula pedidos de dispensa e dificulta o acesso dos alunos. E aí, direcionando para o final desse texto, as autoras trazem uma estratégia de valorização. Então, há um estudo de caso onde em uma escola houve a redução aí nas dispensas, que estavam em cerca de 48% dos alunos para 2%, através de algumas estratégias como inclusão de aulas teóricas, de conteúdos teóricos, aplicação de avaliações consistentes, então trabalhos e provas para todos os alunos, bem como também a utilização do PPP da escola, do projeto político-pedagógico da escola, para auxiliar nessa situação, nessa problemática que são as dispensas das aulas de educação física escolar. Na semana seguinte, analisamos, estudamos também o texto O Afastamento e a Disciplina dos Alunos nas aulas de educação física escolar, Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Giciene, né? Então, nesse texto, ele aborda os desafios pedagógicos contemporâneos enfrentados por professores da área. Então, a obra ela explora, esse capítulo ele explora as causas desses fenômenos e propõe alternativas metodológicas para diminuir a exclusão e o comportamento desses alunos no ambiente escolar. No início do texto, ele aborda o que pode ser chamado como o fenômeno do afastamento e traz algumas causas, falando um pouco sobre as razões desse afastamento ser múltiplas, né? Então, no texto, os autores eles entendem que as razões para o afastamento dos alunos, elas são múltiplas e incluem aspectos legais, como dispensas permitidas por lei, algo que foi estudado na semana anterior, aulas em turnos contrários, ou seja, as aulas no contraturno também, algo que foi discutido na semana anterior, e a falta de diversidade dos conteúdos, né? E ainda nessa diversidade dos conteúdos, ele aponta também sobre a repetição desses conteúdos. E aí destaca o foco excessivo no quarteto fantástico, que são aquelas modalidades coletivas, que são vôlei, handebol, futebol, basquete,
e o foco também na repetição de gestos técnicos ao longo dos anos, que acabam gerando um certo desinteresse por parte do aluno. O texto ele destaca também sobre o sucesso e insucesso e exclusão. Então, alunos menos habilidosos muitas vezes se afastam como forma de proteção contra o constrangimento e o julgamento dos colegas. E a vergonha, né? Então, o texto ele aponta a vergonha como um fator aí muito relacionado ao afastamento e utiliza os conceitos de Lattaille para explicar a vergonha em dois aspectos, né? Em duas vertentes. A vergonha prospectiva, que é aquele medo antecipado, é o medo de falhar e ficar exposto, e a vergonha retrospectiva, que é aquela já causada pelo fracasso, né? Então, ambas, no caso aí, motivadoras do afastamento do aluno das aulas de educação física escolar. Seguindo com a leitura, o texto ele apresenta sobre a indisciplina no contexto escolar. Então, essa indisciplina ela é caracterizada por comportamentos que se opõem às normas de convivência, como desrespeito, agressões e até mesmo conversas paralelas. Nesse contexto da indisciplina, os autores eles falam um pouco sobre as regras e os princípios, né? Então, eles destacam que muitas escolas focam em regras, então o que o aluno deve fazer, mas negligenciam os princípios, o porquê fazer, o porquê deixar de fazer algo, que são essenciais para o desenvolvimento do dever moral e da consciência. Assim como referente ao afastamento, aqui, em se tratando da indisciplina, os autores eles destacam também as causas da indisciplina, né? Então, professores tendem a culpar a família e o contexto social, enquanto os alunos apontam aulas desinteressantes e professores pouco preocupados com a aprendizagem como motivos para essa indisciplina. E aí, ainda nesse tópico, é falado um pouco sobre a crise de valores. Então, reflete-se no mal-estar moral da sociedade contemporânea, onde há avanço nos direitos humanos, mais frequentes atos de incivilidade e a falta de referências sociais positivas para os jovens. Ainda nesse texto, ele fala também sobre as propostas e modelos de intervenção. Então, ele sugere que não existem soluções simples, não existem receitas, mas sim alternativas metodológicas já testadas que podem ser aplicadas, como a diversificação de conteúdos. Então, seguir as orientações da Base Nacional Comum Curricular, incluindo danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura, além dos esportes tradicionais. Ele traz também o modelo de Sport Education, né? Que é um estilo, um modelo de intervenção que busca ressignificar o papel do aluno, dando-lhe responsabilidades além do jogar, a aprendizagem cooperativa, modelo de responsabilidade pessoal e social, o futebol calerreiro, né? Esse que é um modelo de educação popular, onde as regras são acordadas pelos próprios jogadores em 3 tempos de jogo, sem a figura tradicional do árbitro, mas sim do mediador. Então, acerca dessa quarta semana, no texto O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, em suma, esse texto defende uma educação física inclusiva que priorize a aprendizagem significativa e o protagonismo do estudante como formas de combater o desinteresse e a desordem em sala de aula, né? Na quinta semana, lemos o texto, né, estudamos os conceitos abordados no texto, Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso, né? Então, com base nesse texto, as inquietações sobre o esporte na educação física escolar refletem a transição de um modelo técnico-esportivo para uma abordagem pedagógica crítica e diversificada, né? Então, ele começa aí fazendo um breve estudo sobre uma evolução histórica do esporte na educação física, abordando os modelos higienista e militarista. Então, antes a ênfase era esportiva, a educação física focava na saúde biológica, corpo forte, higiênico, bem como na preparação militar, ou seja, o nacionalismo e o patriotismo, por meio da ginástica. E ele fala também um pouco sobre o modelo esportivista, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial e intensificado pelo regime militar, o esporte ele tornou-se o conteúdo hegemônico no Brasil. O foco era o treinamento de equipes, a detecção de talentos e a busca por resultados em competições, mimetizando o esporte de alto rendimento. O autor ele também traz aí uma certa diferença na tratativa do esporte, né? Na ênfase no trabalho com o esporte no ambiente escolar,
trazendo dois conceitos aí que são o esporte da escola e o esporte na escola, né? Então, o esporte da escola propõe o esporte como um objeto de conhecimento para a formação de todos os alunos, sem a obrigatoriedade de códigos e regulamentos rígidos das competições oficiais. Esse aí é o esporte que deve estar inserido no âmbito da educação física escolar. Já o esporte na escola refere-se à transposição, à crítica, né, do esporte federado, do esporte espetáculo, para o ambiente escolar, privilegiando os mais habilidosos e transformando o professor em treinador. Seguindo com o estudo desse texto, o autor ele apresenta críticas e equívocos das abordagens renovadoras. Então, a partir da década de 80, a pedagogia crítica trouxe questionamentos que geraram interpretações errôneas, como, por exemplo, a negação do esporte. Então, críticos não defendem a exclusão do esporte, mas sim o seu tratamento pedagógico. Outro aspecto estudado aqui nesse tópico é uma certa relação aí entre a técnica e o contexto. Então, não se trata de abandonar o ensino da técnica, mas de subordiná-la à tática e à compreensão do jogo, respeitando as possibilidades individuais em vez de performance máxima. E também o rendimento máximo versus o ótimo. Então, o rendimento máximo, aquele relacionado a índices, recordes, deve dar lugar ao rendimento ótimo. Então, a aprendizagem é alcançada individualmente. Prosseguindo com a leitura, o autor ele fala sobre o problema da hegemonia das quatro modalidades. Então, ele questiona a concentração excessiva no quarteto fantástico, que são aquelas modalidades coletivas que eu já falei agora há pouco, e que foram também abordadas no texto da semana anterior. São basquete, futebol, handebol, vôlei, né? Então, essa limitação deve-se a fatores como o espaço físico das escolas, que são as quadras poliesportivas, e a formação tradicional dos professores e suas experiências pessoais como ex-atletas, né? E aí, logo em seguida, o texto ele fala um pouco sobre as metodologias de ensino. Fala sobre a metodologia, o método analítico sintético e a abordagem centrada no jogo. Prosseguindo, ele também fala um pouco sobre a categorização dos saberes. Então, para uma formação integral do aluno, o esporte ele deve ser tratado através de três tipos de saberes, né? Os saberes procedimentais, que é o saber fazer, focado na vivência e experimentação motora. Os saberes conceituais, esses aqui, que é relacionado ao saber sobre o fazer, englobando a história, transformações, influências da mídia e compreensão das instituições esportivas, por exemplo, bem como os saberes atitudinais, focados em valores, ética e respeito ao adversário. Encaminhando para a parte final, o autor ele traz sobre os desafios contemporâneos. Então, ele resgata aqui a discussão sobre o abandono do trabalho docente, uma discussão que aconteceu lá na primeira semana, quando se falou das atuações docentes. Então, ele alerta sobre práticas de desinvestimento pedagógico, o rola-bola, onde o professor ele não intervém, os alunos ficam privados de conhecimento real. E ele falou também sobre a democratização e equidade. Então, a escola ela deve garantir o acesso de todos ao conhecimento da cultura corporal do movimento, independente de aptidões físicas. Na sexta semana, estudamos o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior, né? Então, esse texto ele aborda a complexidade das relações de gênero no ambiente da educação física escolar, propondo uma prática pedagógica pautada na equidade e na coeducação, né? Então, logo no início do texto, o autor ele começa abordando aí, no caso, as distinções conceituais fundamentais. Então, é discutido, é apresentado, né, os conceitos referentes a sexo, a gênero, sexualidade e orientação sexual, né? A título de conhecimento, sexo refere-se às características anatômicas e biológicas que diferenciam homens e mulheres. Gênero é uma construção social e cultural sobre o que é identificado como masculino ou feminino. Então, não é algo dado, mas moldado por processos que marcam os corpos ao longo da vida. Sexualidade e orientação sexual, né? A sexualidade envolve desejos e identidades construídas historicamente, e a orientação sexual refere-se à inclinação do desejo, como cada pessoa lida com seus afetos, no caso. Prosseguindo aqui, ele falou um pouco sobre a construção cultural dos corpos.
né? Então, a gente pode chamar algo que foi discutido nesse tópico, nesse momento do texto, como ousadia versus passividade. Como assim? Desde cedo, os meninos eles são incentivados a práticas motoras desafiadoras, correr, saltar, lutar, enquanto as meninas são muitas vezes limitadas a brincadeiras passivas. E também falou sobre aí nesse tópico sobre o risco de antificação, né? Então o autor ele cita da óleo para explicar que a suposta inferioridade motora feminina é uma construção. Se uma menina se sente inapta ou uma anta, como aborda no texto, isso reflete a privação de experiências motoras e a falta de incentivo à ousadia física que os meninos recebem. Osmar, ele também abordou aqui sobre o dilema das aulas mistas, né? Então, embora a legislação brasileira preveja turmas mistas desde a década de 90, ainda há resistência e dificuldades práticas na implementação da coeducação. Então, ele falou sobre aí a segregação por sexo, em que é comum a partir do sexto ano a separação, né? Então, baseia-se frequentemente no paradigma biológico da puberdade, alegando desnível de performance e suposta fragilidade feminina. Também fez uma crítica ao biologismo, né? Então, o autor defende que as diferenças biológicas não justificam a separação. O convívio deve ser incentivado para promover respeito mútuo, solidariedade, utilizando o autocontrole como indicador de maturidade dos alunos. Além disso, ele também abordou estratégias e alternativas didáticas, como a sensibilização, vivências inclusivas, né? Então, se tratando da sensibilização, o uso de dinâmicas como desenhos, colagens, criação de narrativas que problematizem a discriminação e a apreciação crítica de filmes ou revistas que tratem de gênero e esporte. Então, essa é uma estratégia muito válida mesmo nesse trabalho, educação física e questão de gênero. Já direcionando para a parte final do texto, né, a educação física escolar ela não deve focar no alto rendimento. Então, esse é um entendimento não só de Osmar, mas de outros autores também. Mas sim oferecer oportunidades para que todos se sintam em casa no mundo. Então, as aulas mistas são vistas como uma ferramenta política essencial para valorizar as diferenças e desconstruir preconceitos e relações hierarquizadas. Na última semana dessa disciplina, estudamos o capítulo 3 da obra de Paulo Freire, da obra Pedagogia do Oprimido, né? Então, aí, né, na primeira parte da leitura desse texto, ele fala desse capítulo, melhor dizendo, ele fala sobre a essência do diálogo, né? Então, ele estabelece que o diálogo é o fenômeno, é um fenômeno humano cuja essência é a palavra. Então, ele fala sobre ação e reflexão, como, por exemplo, a interação radical entre ambas constitui a praxis. Ele fala também sobre a palavra verdadeira, né? Seguindo, ele fala também sobre pressupostos existenciais do diálogo. Então, ele fala um pouco sobre o amor, descrito como um compromisso com os homens e com a causa da libertação, sendo um ato de coragem e não de medo. Ele fala também da humildade, fé nos homens. Referente à humildade, ele diz que o diálogo rompe-se se houver arrogância. Ninguém detém o saber absoluto, mas homens em comunhão buscam saber mais. Paulo Freire, nesse capítulo, ele também aborda sobre a educação problematizadora e a educação bancária, né? Então, ele aprofunda a crítica ao modelo tradicional de ensino, que pode ser entendido como uma educação bancária, a qual é antidialógica, trata o educando como uma vasilha onde vai ocorrer um depósito de informações e impõe uma visão de mundo. Já a educação problematizadora, ela propõe a superação da contradição educador-educando, onde ambos se tornam sujeitos do ato cognoscente, mediatizados pelo mundo. Já direcionando para o final desse capítulo, ele fala sobre os temas geradores e as situações limites. São dois conceitos que foram abordados de muita importância nesse capítulo. Os temas geradores, a quais são temas significativos, que refletem as contradições e aspirações de uma época, né? E as situações limites são dimensões concretas e históricas que agem como freios à liberdade, mas que, ao serem percebidas criticamente, tornam-se desafios a serem superados por atos limites. O autor ele também falou, já direcionando para a parte final desse capítulo, sobre a metodologia da conscientização, né? Então ele traz aí um processo que envolve duas etapas, sendo a etapa de codificação e a etapa de descodificação.
A título de conhecimento, a etapa de codificação é aquela onde há a representação de situações existenciais em canais visuais, auditivos e táteis. E a descodificação é a análise crítica dessas representações, a qual permite que os indivíduos passem da consciência real para a consciência máxima possível. Então, em suma, esse capítulo defende que a educação autêntica é um esforço de comunicação e libertação, onde o conteúdo é a própria visão de mundo do povo, devolvida a ele de forma sistematizada e problematizada para possibilitar a transformação social. Então, essa aqui foi a minha atividade referente à avaliação final, como dito no início da apresentação, para a disciplina Problemáticas da Educação Física. Muito obrigado.